Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Uma emissora do Sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Boa tarde, muito boa tarde, pessoal. Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web, ao vivo nesta sexta-feira, 23 de janeiro de 2015, 1h mais 50 minutos. Boa tarde, Rogério Barbosa, prontos para mais uma, né? Prontos para mais uma depois de uma vitória e depois de uma partida que foi um sufoco no Mundial Masculino de Handball, que estamos para trazer todas as informações do rugby, Virga. Exatamente, a gente acabou de transmitir sob comando do Léo Dias, da Tabata Machado, do Getúlio Felipe e do Rogério Barbosa. Transmitimos Brasil 30, Chile 22 pelo Mundial de Handball Masculino que está sendo disputado em Doha, no Catar. Eu cheguei na metade, logo no início do segundo tempo, estava passando sufoco ali, era gol lá, gol cá, mas depois o Brasil abriu uma vantagem no final e fechou em 30-22. Boa tarde, Tabata. Que vitória sufocante do Brasil no handball. É programa de rugby, mas vamos falar do handball aqui porque a gente está acompanhando a Bielorrússia, que vai determinar totalmente o próximo confronto da seleção brasileira de handball, né? Boa tarde, Virgílio. Boa tarde a todo mundo do Estação Rugby. Desculpa me intrometer mais uma vez, né? O pessoal do handball é meio intrometido. Mas a gente conseguiu uma vitória e tem muita gente aí achando que já tá tudo certo. Não tá certo, tá, pessoal? Ao contrário do que tá todo mundo aí veiculando e dizendo, o pessoal não olhou a tabela do Grupo A. A gente tem um probleminha chamado Bielorrússia, que estava na quarta colocação antes da gente, e graças à nossa vitória, roubamos uma posição. Porém, a Bielorrússia ainda joga hoje contra o Catar, que são os donos da casa, que tem uma campanha melhor e, ao que tudo indica, vão ganhar. Mas, ao que tudo indicava, o Brasil ia conseguir ganhar fácil do Chile. Não foi bem assim. Então, sim, a gente precisa esperar Catar e Bielorrússia. Logo mais às 14h, se eu não me engano, começa a partida. E somente depois do final de Bielorrússia e Catar a gente vai ter certeza que a gente está classificado e vai poder saber com quem a gente joga amanhã. Então o Brasil torce para a Bielorrússia. O Brasil torce pro Catar. Torce pro Catar. Torce pro Catar pra Bielorrússia perder. Tem a vantagem de jogar em casa o Catar, à frente da torcida, enfim. Bom, Getúlio Felipe, muito boa tarde, uma honra tê-lo conosco aqui mais uma vez. Tava feliz com a vitória do Brasil sobre o Chile lá no Seven de Vinha, né? No rugby, tava todo contente, né, Getúlio? Aquela hora, mas eu tô mais ou menos, sabe? O Brasil, eu acho que o Catar vai ganhar. Não tão fácil, mas vai ganhar da Bielorrússia. Porque o Catar é um time forte, a Bielorrússia passou um pouquinho no começo de sufoco contra o Brasil. Então eu acho que o Catar vai ganhar de 32-28, por aí. Perfeitamente. E vai trazer teu tio, ex-jogador de rugby, aqui no próximo programa, né? Sim, o meu tio que jogou no Charrua, conhece o Fred, o capitão de Charrua número 3, que sortearam a mão, quando pediram, a menina descobriu a história da mão, aquela que o cara lançou. Da mão da Irlanda do Norte, porque que a bandeira da Irlanda do Norte tem uma mão vermelha na bandeira. É. Então confirmou aquela história lá da mão. Sim. Que o voltei cara a participar do rugby clube, né? Agora não vim no primeiro dia que estreou em 2015, porque tava... Muitos compromissos, né? Não muitos compromissos, é loucura mesmo. Perfeitamente. Valeu, vai ficar com a gente aqui, né? Vou ficar com vocês e eu não quero roubar a cena porque sou um gravador, como sempre. Perfeitamente, Getúlio, é isso aí, meu. 1h mais 50 minutos, esse é o programa de número 65 do Estação Rugby Clube, 23 de janeiro de 2015, aniversário do Marcelo Danezin, segunda linha do Raça Ribeirão, e que foi seleção brasileira de 15 em
2011. Faltam 237 dias para o início da Copa do Mundo. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Apresentação e produção de Virgílio Neto, central técnica de Rogério Barbosa, intervenções de Fernando Strongren, Felipe Fraga e Lucas Eduardo. Desde a Central Anchieta de Estúdios, Bloco B, prédio 282, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo. Estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Seleção de Sevens impecável, garante vaga em Hong Kong na etapa do Circuito Mundial de Sevens. Em colaboração com o site rugbynoticias.cl, ouvimos Juliano Fiore, destaque Tupi em Vinha Del Mar. No 15, os Tupis foram convocados para os primeiros treinos do ano. Conversamos com Jardel Vettorato, pilar da seleção de 15. O Tacho Mineiro está muito quente hoje, hein? E tem novidades no Estação Paulista. Rugby Nordeste também retorna às atividades. Concorra a prêmios no Quiz Subec. 82234805. Mande sua pergunta mande sua resposta. Logo mais a gente fala a pergunta. Não saia daí, tem muito mais aí. Por isso mesmo, estamos muito ao vivo. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou @rugbyclube, pelo facebook.com/radioestaçãoweb ou facebook.com/rugbyclube, e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Os nossos podcasts estão disponíveis em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Interaja aqui conosco ao vivo, DDD código de área 51, Porto Alegre 51 82234805, 82234805. Já lanço uma pergunta aí para o que vocês acham. O que vocês acharam da limitação de estrangeiros em quantidade e idade nos torneios em território nacional? O que vocês acharam da limitação de estrangeiros, em número de estrangeiros e idade desses estrangeiros nas equipes durante os torneios realizados em território nacional? 5182234805, SMS WhatsApp com o custo da tua operadora. A Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Entre elas a Rádio Costa da Serra de Dois Irmãos, 105.9 MHz, Rádio Melodia FM de Pelotas, 106,1 e a Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo. Além, é claro, do serviço brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo no Egito e dos nossos parceiros da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunção, no Paraguai. A gente vai para uma breve pausa e volta logo em seguida, não sai daí. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web.
Estação Rugby Clube. Nós voltamos, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @Rugby Clube, pelo Facebook também, facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Rugby Clube. Nossos podcasts estão disponíveis em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Pessoal, o que vocês acharam da limitação de estrangeiros nos times, nas equipes que disputam torneios em território nacional? Número de estrangeiros e idade desses estrangeiros. A gente vai falar logo mais, mas resumidamente, só serão permitidos nas equipes de 15, 5 estrangeiros, sendo que 3 deles sejam nascidos antes de 1º de janeiro de 92, e nas equipes de Sevens apenas 3 estrangeiros, sendo que 2 deles nascidos antes de 1º de janeiro de 92. O que vocês acharam dessa medida tomada pela CBRU, pela Confederação Brasileira de Rugby, nessa semana? Queremos saber a tua opinião. Manda e-mail para rugbyclube@globomail.com, rugbyclube@globomail.com ou SMS ao WhatsApp para o telefone código de área 5151 DDD Porto Alegre 82234805 82234805. Então, pessoal, participem e concorram a prêmios, mas a gente quer saber o que vocês acharam dessa limitação de número de estrangeiros e idade dos estrangeiros nas equipes de 15 e Sevens do rugby nacional. Então, mandem, participem, SMS, WhatsApp ou e-mail. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec é e sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Não houve vencedores na semana passada, hein? Semana passada não houve vencedores. O Kata tava aqui, a gente pensou, eu me confundi, pensávamos que era um jogador, mas não. E o Quiz Sulbec da semana repete o da semana passada e quer saber qual jogador dos Pumas é o maior pontuador em uma única partida? Sabem qual o jogador da seleção argentina dos Pumas é o maior pontuador pela seleção do país em uma única partida, em um único jogo? Jogos de 15, não jogos de Sevens. O maior pontuador dos Pumas na história em uma única partida? Sabem? Se sabem, manda as respostas para aqui ao vivo para 51 o DDD 82234805, 51 código de área 82234805 ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Rogério Barbosa, faz ideia? Não faço a mínima ideia. Getúlio Pai, faz ideia? Boa tarde, ouvintes da Rádio Estação Web. Não faço a mínima ideia. Getúlio Pai é o pai do Getúlio que tá aqui conosco, pessoal. Tabata, faz ideia? Também não. Getúlio, Felipe? Nem o Pio. Nem o Pio. Também não? Nine. Nine. Como dizem os alemães, nine em alemão não. Não, ja sim. Mas eu não sei. Perfeitamente, então procura aí, vamos lá pesquisar. Sabe por quê? Só pesquisando na internet, no Google, lá no Google põe rugby, o cara que fez mais pontos em um jogo dos Pumas. Então vou lá, pesquisei, Getulhão. Não, é trapaça aí, então melhor não, né? Então quem sabe aí, toca-lhe pau na ficha e põe o DDD 58 223 4805, código de área 51, repetindo 82234805. Roubei a cena do Virgílio Neto. Perfeitamente, Getúlio. É isso aí, com isso back com o Getúlio, patrocinado pelo Getúlio. Eu sou fogo, eu não tô nem aí. Valendo um super brinde exclusivo Sulbec. Participem e concorram. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E a seleção de Sevens fez muito bonito, além de garantir a vaga nos Jogos Pan-Americanos no fim de semana anterior, carimbou no último fim de semana o passaporte para a etapa de Hong Kong, a 6ª etapa do circuito mundial, que acontece entre 27 e 29 de março no Porto Perfumado. Porto Perfumado é a tradução de Hong Kong para o português, é Porto Perfumado. Tá aí. Então o Brasil está classificado para a 6ª etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens lá em Hong Kong, que é o Porto Perfumado, entre 27 e 29 de março. Depois de garantir a vaga, o Estação Rugby Clube, em parceria com o site rugbynoticias.cl, vai reproduzir aí na íntegra a entrevista do Juliano Fiore para Matias Matus, assessor de imprensa da União de Rugby de Buenos Aires, e Francisco Fuensalida, editor-chefe do rugbynoticias.cl. A entrevista está em espanhol, pessoal, porém
compreensível. Vamos ouvir, portanto, o Juliano, um dos destaques e grande destaque, grande referência, uma boa surpresa e grata surpresa que tem contribuído muito para o rugby nacional. O Juliano, para quem não sabe quem é o cabeludinho que joga pela seleção brasileira de Sevens, que tem feito muita diferença, joga muito bem e está bem entrosado com o grupo. Portanto, vamos conferir Juliano Fiore para Matias Matus, assessor de imprensa da Urba, e Francisco Fuensalida, editor-chefe do rugbynoticias.cl. Seven Viña 2015, ya le ganaron a Canadá, vienen con buenos resultados. Más o menos, ¿cómo se encuentran acá en este torneo? Bueno, muy bien. En este momento nuestro primer objetivo ayer era clasificarnos para el campeonato de Hong Kong en marzo, y ya hemos hecho eso ganando de Chile y de Perú, y perdimos contra Uruguay por 5-0, pero fue un partido muy duro, muy bueno. Y bueno, ahora estamos en la Copa de Oro y acabamos de ganar de Canadá, que es un equipo del circuito mundial, y es la primera vez que Brasil gana contra Canadá, entonces claro, es un buen momento para nosotros. Ahora es pensar en el próximo partido contra los Pumas. Claro, ayer se los veía súper nerviosos, que tenían que esperar el resultado entre Chile y Uruguay para ir al Seven de Hong Kong, y por suerte para ustedes Uruguay empató al final. ¿Cómo vivieron eso? Se los vio en la tribuna celebrando con todo. Bueno, claro, también hay que respetar en ese momento, queríamos celebrar, pero lo importante para nosotros, claro, era clasificarnos. Y bueno, tuvimos la oportunidad contra Perú de marcar más 2 tries y convertir más 2 tries. Entonces no hubiéramos estado en esta posición, no hubiéramos cualificado de todas maneras, pero ganando solo 61-0 en vez de 75-0, este partido de Chile contra Uruguay fue sí, de los nervios. Sí. Y ahora pensando para Hong Kong, es el premio de oro a todo el esfuerzo en este nuevo proceso que están haciendo, vienen hace rato trabajando y por fin lograron el objetivo. Sí, bueno, el equipo aquí viene evoluyendo hace mucho tiempo, ¿no? Y se ha centralizado hace 6 meses. Hay ahora 20 jugadores que están ahí en São Paulo, entrenando todos los días y trabajando muy duro. Y bueno, en torneos como este, claro, hacemos el esfuerzo para cualificarnos para los torneos mundiales. Y bueno, en 2 semanas tenemos la etapa de Las Vegas y luego ahora Hong Kong. Y claro, es un desafío muy grande, pero vamos cada vez más lejos en nuestro torneo y enseñamos cómo estamos evoluyendo. Y para ir cerrando, ¿qué se siente jugar en el exterior, venir a jugar para tu selección acá en Chile y tener estos buenos resultados? Debe ser todo un orgullo. Bueno, sí, claro, es un orgullo, y para mí además es un orgullo distinto porque yo vivo en Inglaterra y bueno, yo jugué para Brasil por la primera vez en junio y siempre me he sentido un brasileño viviendo en Inglaterra, nacido en Inglaterra, criado en Inglaterra, pero mi padre es brasileño. Entonces, claro, un orgullo de poder integrarme en un equipo de brasileños y sentirme parte de ese grupo de hermanos. Y ahora evoluyendo junto con ellos paso a paso y creando historia por el rugby de Brasil. Bueno, muchas gracias. Dale. ¿Cómo llegaste a...? Yo sé que Brasil con su programa hizo que muchos jugadores están buscando jugadores con descendencia o con doble nacionalidad brasilero. ¿Cómo te contactaron o tú te contactaste con ellos? ¿Cómo fue que llegaste a la selección? Sí, bueno, la primera cosa fue que mi padre estuvo en el aeropuerto de São Paulo y vio un equipo de rugby y fue a hablar con ellos sabiendo que yo juego rugby en Inglaterra y era el equipo brasileño. Entonces fue a hablar con el manager de este momento, hizo el contacto. Luego, unos 6 meses después, yo jugué por mi club Apache. Bueno, no, es que juego para 2 clubes, uno de 15 que es Richmond y el otro de 7 que es Apache. Estaba jugando para Apache contra el equipo brasileño en un campeonato en Inglaterra, hice más un contacto y luego unos 2 años después un amigo mío que trabaja con la selección portuguesa hizo el contacto y así Andrés Romagnoli entró en contacto conmigo en junio del año pasado y me convidó a ir. ¿Te imaginaste pasar de Apache a Dubái sin escala, así directamente a la selección?
Mira, claro, fue un paso bastante largo, bastante grande para mí, bueno, una oportunidad muy buena. Y claro, cada vez que tengo la oportunidad de juntarme con este equipo y jugar en países, en el extranjero, es una emoción muy grande, claro. Pero lo que más importa para mí en ese momento es, claro, poder añadir algo al equipo y añadir algo al desarrollo de rugby en Brasil. Que es un momento muy bueno para el rugby en Brasil, está evolucionando, está creciendo, pero lo importante de los jugadores que vienen de afuera es que pueden añadir algo a este proceso. Todos de a poco hacen soporte y ahora pensando para Hong Kong, ¿la mentalidad es la misma o van a empezar a preparar algo en especial? No, mira, estamos entrenando muy duro todos los días, o sea, 2 veces por día, entonces, y los que están en Brasil más aún. Entonces yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Pensar en cada partido que tenemos, cada equipo que tenemos que enfrentar. Ahora el próximo paso es Argentina, tenemos en un par de horas, entonces pensar primero en ese partido antes de pensar en Hong Kong. Vale, muchas gracias y suerte para hoy lo que sigue. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Tá aí, portanto, quero agradecer muitíssimo aí ao Matias Matus, assessor de imprensa da União de Rugby de Buenos Aires, e o Francisco Fuenzalida, editor-chefe do rugbynoticias.cl. Muito bacana aí o Juliano Fiore falando para eles, falando do cenário do rugby nacional de Sevens, seleção de Sevens, a seleção de Sevens que se classificou para Hong Kong, 6ª etapa do circuito mundial, e para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Valeu mesmo aí, pessoal da Urba, né, o Matias Matus e o Francisco Fuenzalida. Rogério, tem novidade aí do Mundial de Handball, tem gol lá no jogo que é importante pro Brasil, né? Tem jogo, já começou o primeiro tempo dos 3 jogos da rodada das 2 horas do Mundial Masculino de Handball, Croácia e Bósnia, 5-3 para a Croácia, Macedônia vai perdendo para a Áustria pelo placar de 4-3 e a Bielorrússia vai vencendo o Catar pelo placar de 4-2, esse jogo interessa a equipe brasileira, mas o Brasil torce pelo Catar, que por enquanto vai perdendo. Então o Brasil não pode ficar dependendo de ninguém, tem que torcer pro Catar, infelizmente depende do Catar. Vamos ver se o Catar faz a parte dele em casa, né, Getúlio? Eu acho que sim, mas agora o teu programa tem uma novidade, viu, ouvintes? Fiquem ligados também. Também tem notícia de handball, mesmo sendo de rugby. É isso aí, tamo aí porque é um resultado importante pro Brasil. Fazendo cobertura e propaganda pro programa de handball da seleção brasileira, junto com a Tabata Machado e com o Léo Dias, que não está presente, que foi o narrador da partida Brasil e Chile, que o Brasil ganhou de 30-22 com a Postei. É isso aí. E a gente segue aqui com o Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Rugby Nordeste. Lucas Eduardo trazendo as últimas notícias lá do rugby nordestino, direto de Fortaleza. Salve, salve galera, Rogério Barbosa, Virgílio Neto e ouvintes do Estação Rugby Clube. Eu sou Lucas Eduardo, de Fortaleza, Ceará, e estou aqui para mais um Rugby Nordeste. De antemão, gostaria de pedir desculpas pela minha ausência nos últimos programas, mas além de alguns problemas técnicos, o rugby nordestino não anda muito movimentado nesse começo de ano. A nível de competições, os principais campeonatos da região estão passando por um processo de reformulação. A Liga Nordeste passará a ser chamada de Copa do Nordeste e contará com 10 equipes. Será praticamente um time de cada estado, que disputarão jogos de ida e volta, existindo a possibilidade de haver rodadas duplas. A competição terá seu início por volta de março e se estenderá pelo segundo semestre deste ano, o que acaba garantindo um calendário de 15 bem movimentado na região. Já temos as seguintes equipes confirmadas: Orixás, Amaru, Asa Branca, Tajeres e o atual campeão da Liga Nordeste, Piauí, de Teresina, Piauí. Outras equipes ainda estão confirmando a sua participação. Na próxima semana eu devo estar trazendo mais informações sobre a Copa do Nordeste em uma entrevista exclusiva com meu amigo Edion Bocanegra, presidente da Federação Baiana de Rugby e um dos principais organizadores da competição.
Ao mesmo tempo que a liga está sendo reformulada, os principais clubes do Nordeste estão discutindo sobre o novo formato do Nordeste Sevens, tradicional campeonato de Sevens da região. Até agora, tudo indica que o torneio será realizado em algumas etapas que acontecerão nos principais polos de rugby do Nordeste. E é isso. Eu volto na próxima semana com algumas entrevistas e mais informações sobre as competições. Até mais e um abraço. Oh, Minas Gerais. Tacho Mineiro. Oh, Minas Gerais. O Tacho Mineiro tá quentíssimo hoje. O Felipe Fraga, as últimas, parece que teve time que desistiu de jogar a primeira divisão. Tem time novo na primeira divisão. O que tá acontecendo aí nas Alterosas, Felipe Fraga? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Estação Rugby Clube. Direto aqui de Minas Gerais, mais uma vez quem fala com vocês é Felipe Fraga. Deixando um abraço aí pro pessoal que tá na mesa, botando esse tempo pra funcionar. Virgílio, Rogério, Cata, meu xará. A todos os nossos correspondentes. O Fernando da Estação Paulista, o Lucas do Rugby Nordestino, o Manuel Cabral lá do Pátio Lusitano. Então, uma boa tarde mais uma vez. Obrigado por estarem ouvindo o Estação Rugby Clube. Um abraço a nossos apoiadores. Vamos contar para vocês as novidades do rugby mineiro, o que tem de novo aqui, algumas notícias boas, outras notícias não tão boas sobre o que vai rolar nesse campeonato de 15. Bom, eu vou começar das notícias boas primeiro, para depois chegar nas notícias ruins, que são um pouco mais pesadas e passíveis de discussão. O Vale do Aço Rugby Clube está voltando às atividades. O Vale do Aço teve que infelizmente parar no segundo semestre do ano passado seus treinos por situações próprias de apoio, situações de comparecimento dos atletas, e eles estão retornando às atividades agora, nesse final de semana, para poder buscar um crescimento já para o segundo semestre, voltando aos treinos aí, quem sabe já no primeiro semestre participar de alguma atividade oficial ou extraoficial. Os Leões de Aço, que foram uma equipe fundada em 2012 com o nome de Patinga Rugby Clube, mudaram seu nome para Vale do Aço para abranger um pouco mais a região, né, que não restringir a Ipatinga e sim a toda a região do Vale do Aço. Agora estão para retornar essas atividades. O Nova Lima Rugby, que tá na disputa aí da segunda divisão, tá correndo atrás aí de dois grandes apoiadores. Eu não consegui apurar quais, mas falaram que são duas grandes empresas que estão para fechar com a Nova Lima Rugby para esse ano de 2015, investindo aí no rugby. Eu espero que dê tudo certo. Se o pessoal da Nova Lima estiver me ouvindo, vai um recado aí para as empresas, podem fechar, que eu vou falar o nome aqui, vou fazer um pequeno merchandising de vocês aqui no Estação Rugby Clube, porque eu acho que, como sempre digo, empresa que apoia o rugby merece o nosso valor, o nosso incentivo. Bom, o Alligators, equipe da cidade de Sete Lagoas, aqui na região metropolitana também, criou o projeto Alligators do Futuro, que consiste na captação de crianças e adolescentes para as categorias de base e, claro, para o esporte como incentivo geral para toda a vida. O início do projeto vai ser agora no sábado, dia 31 de janeiro, às 9 horas da manhã. E ele quer difundir o rugby em Sete Lagoas e região no alcance de crianças de 9 a 15 anos, crianças e adolescentes. O evento vai ser realizado lá no campo do Uberlândia, em Sete Lagoas. É curioso, né, chamar o campo do Uberlândia assim, lá na rua Itamarandiba. Quem puder comparecer e levar seu apoio lá dia 31 será muito bem-vindo. Então esse investimento é na molecada de 9 a 15 anos, lá do bairro Itamarandiba, lá de Sete Lagoas. Vai ser uma coisa super interessante para buscar mais atletas, mais pessoas aprendendo os princípios do nosso esporte. Esse final de semana vai ocorrer, como eu já havia antecipado na semana passada, amistoso entre Inconfidência Rugby Clube Juiz de Fora. O amistoso vai ser realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, na região da Pampulha, campus da Pampulha. Tem missas às 15 horas, o jogo entre os Lobos Guarás e as Capivaras, o primeiro duelo entre Guarás e Capivaras. O terceiro tempo vai ser realizado lá no Bar do Cabral. Quem estudou na UFMG sabe
Acho que todo mundo já foi universitário em Minas Gerais, sabe que é esse Bar do Cabral na porta da UFMG aqui. Então tem tudo para ser um jogaço nesse sábado. As equipes estão iniciando aí suas atividades de 2015 com muitas esperanças de desenvolvimento. E tem tudo para ser essa partida memorável. Mas falando em Juiz de Fora, eu tinha falado no programa passado da participação deles, só que infelizmente o Juiz de Fora abriu mão da disputa dos campeonatos da primeira e da segunda divisão desse ano. Não só o Juiz de Fora. O Juiz de Fora, que tinha sido o 8º colocado na primeira divisão do ano passado, desistiu, mas a gente teve uma desistência também do semifinalista Taurus, a equipe que havia chegado na semifinal de 2013 e 2014 e abriu mão da disputa dos campeonatos de 2015 também. É muita tristeza ter 2 desistências assim para a primeira divisão, 2 desfalques importantes, tanto o Juiz de Fora, que jogaria a primeira ou a segunda, quanto o Taurus, que são equipes extremamente importantes para o rugby mineiro. Com isso, a primeira divisão teria inicialmente 6 times, ou então reposição de 2 vagas. Eu consegui apurar, em conversa com a Federação Mineira, entre os dirigentes da Federação Mineira, que a tendência, ainda não é uma posição oficial, que a Federação Mineira já adote no campeonato de 2015 o que faria em 2016, ou seja, jogar a elite apenas com 6 times. Eu havia antecipado isso na semana passada, como é que seria em 2016. E com essas 2 desistências, a tendência é que já se inicie o campeonato com 6 equipes e com as demais equipes disputando a segunda divisão e um torneio especial de acesso, com as 2 equipes remanescentes da primeira divisão, já que 4 delas fariam as semifinais. Assim que a gente tiver uma novidade da Federação Mineira, eu vou passar para vocês. Ainda não tem nada confirmado, é só uma sondagem que foi feita. Eu estou tentando apurar isso da melhor forma. Eu estou contando com a ajuda aí de meu querido amigo para me passar algumas informações, para me contar as novidades, das desistências, por exemplo, das equipes, vieram para mim em primeira mão pelo Pedro Manuel, o Peu lá de Montes Claros, do Terremoque, um grande amigo que tá... Eu tô brincando agora, que falando que ele tá fazendo parte da minha equipe. Tô dizendo que eu tenho a melhor equipe de jornalistas não oficial falando sobre rugby de Minas Gerais. Não tem ninguém que ganha da gente, com certeza. Bom, pessoal, é isso. Espero que na semana que vem eu tenha muito mais notícias boas que notícias ruins. Vamos torcer para a primeira divisão mineira continuar forte, apesar desses baques. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, que nós vamos ter um campeonato excelente. E contem comigo para trazer as notícias para vocês toda semana. Semana que vem tem resultado de jogo, tem novidade, tem muito mais coisas chegando. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço, Felipe Fraga, muito obrigado pela intervenção, trazendo tudo do rugby nas Minas Gerais, do rugby nas Alterosas. Rogério Barbosa e o Mundial Masculino de Handebol. Mundial Masculino de Handebol com 3 jogos, começaram às 2 da tarde e o que interessa ao Brasil, Catar e Bielorrússia, o placar por enquanto é de 7-6 para a Bielorrússia. Nos 2 outros jogos, a Croácia vai vencendo a Bósnia por 10-5, Macedônia e Áustria por enquanto empatando em 10-10. Croácia e Bósnia, confronto de seleções da ex-Iugoslávia, né? E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, participem. Em nome do Caio Amaranto, que mandou mensagem, o René Miller, um abraço para todo o pessoal lá de São Paulo, na capital, o Franco Garibaldi, o Bruno Cardoso Limão e a Carla Davis. Em nome de todos eles que estão acompanhando o Estação Rugby Clube, a gente vai para o intervalo, não saia daí, voltamos já já. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito.
Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. 2 horas 26 minutos, 28 graus aqui em Porto Alegre. Nós voltamos. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @Rugby Clube, e pelo facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Rugby Clube. Os nossos podcasts, não se esqueçam, estão em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, em nome do Juliano Russi, que está na audiência aqui do Estação Rugby Clube, ele que é da Rádio Blumenau, Arca da Aliança AM, na audiência aqui do Estação Rugby Clube. Um abraço também para o Vitor Aguiar, que está na audiência do Estação Rugby Clube também, na edição de número 65. Pessoal, essa semana a CBRU passou a limitar o número de estrangeiros por equipe cadastrada no CNRU, no Cadastro Nacional do Rugby Brasileiro. Nas equipes de 15 serão permitidos apenas 5 estrangeiros, sendo que 3 deles têm que ser nascidos antes de 1º de janeiro de 92. E nas equipes de Sevens vão ser permitidos 3 estrangeiros, sendo que 2 deles nascidos antes de 1º de janeiro de 92. O que vocês acharam disso? Fora que eles têm que ter RNE também, eles têm que ter residência permanente no Brasil, não basta apenas vir por ser estrangeiro, tô aqui por 3 meses, joga um torneiozinho de Sevens, não é bem assim. O jogador precisa ter um RNE, o Registro Nacional de Estrangeiro, para poder atuar no Brasil, né? E tendo o Registro Nacional de Estrangeiros, isso já é um documento que prova que ele tem um objetivo aqui no Brasil, que ele já tem uma residência no Brasil, ele tem uma atividade cotidiana no Brasil, certo? Então, o que vocês acharam disso? Fazer com que os jogadores estrangeiros sejam limitados por equipes e com limitação de idade. Eu quero fazer essa pergunta para a Tabata que conhece a realidade do handball. Então, tem um exemplo muito claro, que é o Morten, é o treinador que é um dinamarquês, treinador da seleção brasileira, e existem muitos brasileiros que jogam por seleções estrangeiras, e eu não entendo o ambiente do handball, mas eu acredito que deve ter muitos estrangeiros que queiram jogar pelo Brasil, não sei. Como que é essa realidade do handball em termos de como lidar com os estrangeiros, Tabata? Na verdade, aqui no Brasil, por exemplo, a gente aceita os estrangeiros somente na comissão técnica. Eles não são aceitos em quadra. Mesmo naturalizados ou mesmo... Naturalizados, eles são aceitos. Ou com RNE? Com RNE, não. Porque o que a confederação entende é que se tu tem brasileiros para jogar, tu precisa pôr brasileiros em quadra. Como técnicos e comissão não teria problema. Sim. Mas como jogadores, eles fazem questão que sejam brasileiros ou naturalizados. Porque no rugby, na legislação da World Rugby, se você tem 3 anos ininterruptos, filiados de moradia no país e federado à federação ou a alguma entidade de prática esportiva do Brasil, mesmo sendo estrangeiro sem cidadania brasileira, você pode jogar pela seleção brasileira. 36 meses.
Pois é, no handball a coisa é bem diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão de cada país escolhe o seu, porque aí a HF deixa claro que pode haver a possibilidade de incluir estrangeiros, exemplo do Catar, que tá todo mundo brigando. Pois é. Porque o Catar não tem nada, né? Ele é basicamente... Não tem nenhum Mohamed, Ibrahim, nada, não, né? São basicamente europeus jogando pelo Catar, são atletas que normalmente iam jogar por Croácia, Dinamarca, Noruega, que tem muita gente boa e que daí mesmo tu sendo um atleta de ponta, às vezes tu não tem espaço. Sim. Então é mais fácil tu te nacionalizar no Catar, que cá pra nós não é viver tão mal, e poder jogar por uma seleção, poder competir diretamente por uma seleção, tanto que a equipe do Catar pode ser uma das promessas que pode avançar, conquistar uma das medalhas, mesmo tendo uma equipe, porque não há nada que impeça mais de 5 jogadores, por exemplo, em quadra, que sejam de outra nacionalidade. Sem dúvida alguma, me fez lembrar em 2011, o Brasil, a seleção brasileira de 15, foi jogar um torneio nos Emirados Árabes Unidos, era um quadrangular, Quênia, Emirados Árabes e Hong Kong, além do Brasil, claro, na seleção de 15. E na seleção dos Emirados Árabes Unidos era apenas um árabe, o resto eram só ingleses, só tinha um lá que era Mustafa, chamava Mustafa. O resto eram todos de árabe nada. E na verdade todos os esportes há uma discussão muito forte em cima disso, principalmente pela questão da disparidade. Porque daí a graça fica, o país que tem mais dinheiro acaba movimentando. A sua confederação pode movimentar mais jogadores e atletas de ponta. E isso acaba não sendo justo, porque, por exemplo, o Brasil nunca poderia fazer isso mesmo que quisesse financeiramente. Para manter jogadores europeus aqui não é financeiramente rentável, porque esses jogadores sim recebem. E mesmo na 4ª divisão do handball europeu, eles ganhariam mais do que ganha um jogador de handball no Brasil. Exato. O que chama muita atenção é justamente essa questão econômica, que acaba tendo um movimento de mercado injusto para a maioria das equipes. E aí já trouxe a discussão no Qatar 2015 do como vamos fazer para barrar que haja no máximo 3 jogadores estrangeiros por equipe e obrigatoriamente que sejam naturalizados. Então essa é uma discussão corrente em várias áreas, não só no handball e no rugby, né? A maioria dos esportes ainda está tentando entender como administrar um número de estrangeiros, né? Temos os exemplos no Brasil, por exemplo, na seleção de 15, o Boix Kremer, que é sul-africano de nascimento, né, que faz parte da seleção brasileira de 15, já disputou alguns jogos. Temos o caso agora na seleção de Sevens, não só do Juliano Fiore, mas um que eu vou pegar o nome dele agora, o Matthew Gardner, que vai fazer o primeiro jogo pela seleção brasileira agora em Las Vegas. Ele que tem mãe brasileira e é inglês de nascimento, né, ele vai fazer agora o torneio de Las Vegas, ele está convocado. Temos o caso também, muitos vão se lembrar, do João Belo. O João Belo é um português que morou no Brasil há alguns anos e jogou pela seleção juvenil do Brasil em 2012. Só que aí a idade maior aproximou e ele tinha que optar ou pela seleção brasileira ou pela seleção portuguesa. E ele optou pela seleção portuguesa e disputa alguns jogos agora pela seleção portuguesa. Então, são alguns casos, é polêmico mesmo, é uma questão de nacionalidade, de direito internacional, porque envolve as federações internacionais e cada um resolve a sua maneira. Mas se houvesse uma legislação internacional sobre o tema, seria mais uniforme isso, né? Seria mais uniforme e menos polêmico. Muito menos e facilitaria muito, né? Porque daí cada modalidade acaba assumindo a sua posição e daí às vezes um atleta acaba dizendo mas por que no rugby pode e no handball não pode? Daí já era uma nova discussão, porque daí as modalidades não se conversam também. Sim. Se cria-se um padrão internacional de desportos, fica muito mais fácil de tratar a questão. Uhum. No futebol eles já tentaram fazer isso, só que constantemente eles passam pela questão de então vamos aumentar o número de estrangeiros possíveis em clubes, então vamos tornar naturalizados. Então em todas as modalidades acaba sendo muito ruim e isso acaba impactando também em Jogos Olímpicos, né? Sim, exato. E daí depois total. A gente tem o grande reflexo em Jogos Olímpicos, que daí fica, mas não merecia o ouro. Então deveria haver uma legislação mais próxima, internacional e sobre todas as modalidades para facilitar a vida principalmente dos atletas, né, que acabam ficando meio perdidos como o Léo. Exatamente. E vocês o que acham? 82234805 82234805, código de área 51 DDD 51, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente quer saber a tua opinião sobre a limitação de estrangeiros nas equipes de 15 e de Sevens, nos clubes
né, que atuam em território brasileiro. 51 código de área 82234805, SMS ou WhatsApp, o custo de acordo com a tua operadora. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. E em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec foi, é e sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Não houve vencedores, hein? O Quiz Sulbec da semana repete o da semana passada e quer saber qual jogador dos Pumas é o maior pontuador em uma única partida na história da seleção argentina? Sabem? Dica, foi contra uma seleção sul-americana. Até imitei o sotaque dessa seleção sul-americana no programa passado, hein? Mas foi contra uma seleção sul-americana. Qual jogador dos Pumas... Qual o jogador dos Pumas é o maior pontuador em uma única partida pela seleção argentina, obviamente, numa partida de 15, tá? Não de sevens, de 15. Sabem? Se sabem, mandem as respostas do Quiz Sulbec aqui ao vivo para 51DDD, código de área 82234805 ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com, valendo um super brinde exclusivo Sulbec. Participem, concorram. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. Estação Paulista chegando, Estação Paulista com Fernando Strongren. Boa tarde, Fernando. Vocês? Tudo ótimo, Fernando. Tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem conosco aqui. Acompanhou a vitória aí do Brasil 30-22 no handball? Claro, com a grande transmissão da Rádio Estação Web. Legal. E tá feliz aí com a classificação do Brasil para Hong Kong? Com certeza, foi muito bom ver esse resultado chegar e principalmente com um ótimo jogo contra o Uruguai. A derrota de 5-0, mas foi um grande resultado. E a vitória em cima do Chile e do Peru também, outro grande resultado que garantiu a classificação. E a Taça Fair Play, né? O Brasil dando exemplo, os tupis dando exemplo, né? Sim, claro. Muito, muito importante também manter esse os valores do rugby em alta, mesmo jogando em grande nível, grandes competições, né? É isso que a gente valoriza nesse esporte, é isso que a gente tenta divulgar a cultura do rugby para todos os cantos, né? Claro, Fernandão. Agora, vitória sobre o Canadá. Uma pergunta em particular. Canadá, não importa se vem com o time Z ou vem com o time A. Canadá é Canadá. Tá entre o Nunavut, o território de Yukon, e tá entre o Toronto, é Canadá, né, Fernando? Sem dúvida. Não, sempre é bom entrar em campo com a cabeça erguida independente de se é a seleção principal, se é uma outra, é sempre encarar com força, com respeito, saber que essas seleções têm tradição, têm qualidade. É a mesma coisa que aconteceu em 2011, quando o Brasil ganhou da Argentina. Era uma seleção B no Seven, mas era Argentina. É um pessoal que tem muito mais experiência, muito mais carga, começa a treinar ainda desde cedo, tem muita coisa para ensinar. Dependendo se é os Pumas, se é o Jaguars, qual que é a seleção. Tem que entrar de cabeça erguida e alcançar bom resultado é sempre importante. Claro. Fernando, movimentação no rugby paulista, hein? Vamos começar com beach rugby? Claro, então, começando já movimentar os campos. Nessa vez o campo vai ser feito de areia. Tem a 7ª edição do Beach Rugby de Ilhabela nesse fim de semana. Lá na praia do Perequê. É um evento do verão de Ilhabela, organizado pela prefeitura, um evento grande. E o rugby vai marcar presença esse ano com 13 clubes masculinos, divididos em 4 grupos e 6 times femininos participando, jogando todos contra todos. Os jogos acontecem sábado e domingo, a partir das 9 horas, na praia do Perequê. É o maior torneio de beach do estado de São Paulo, né, Fernando? Sim, não, com bastante times do Vale do Paraíba, São José vai descer, o Ilhabela vem com 2 times no masculino, vem o pessoal de São Paulo também. A presença vai ser bastante forte, vai ter bastante jogo, bastante diversão para quem quiser não só curtir as belas praias ali da ilha, mas também assistir um rugby, se divertir, passar um ótimo fim de semana.
Sensacional. Falando em Beach Rugby, na próxima semana, no dia 30, no programa do dia 30, na próxima sexta-feira, entrevista ao vivo com Justin Thornycroft e os preparativos para o Rio Beach Rugby 2015. É o 10º Beach Rugby do Rio de Janeiro, que tá demais. Então, semana que vem, ao vivo aqui no Estação Rugby Clube, uma entrevista ao vivo com o Justin Thornycroft aqui pela Rádio Estação Web. Fernandão, criaram aí em São Paulo o Campeonato Paulista de Desenvolvimento, né? Conta mais. É a novidade dessa semana da Federação Paulista, o que será a 4ª divisão do campeonato estadual, o Campeonato Paulista de Desenvolvimento. A ideia que a Federação Paulista passou é separar, quando o ano passado, com a primeira divisão, com o primeiro campeonato de acesso, tivemos equipes muito fortes se destacando, como foi o caso do São Carlos, o Medicina, o Piratas também, o ABC, se destacaram muito em relação a algumas outras equipes que não conseguiram chegar ao fim do campeonato, que deram muito WO. Então a Federação Paulista pretende organizar, né, não está confirmado ainda, mas é a ideia já de colocar em prática esse ano, o Campeonato Paulista de Desenvolvimento, que é para reunir as equipes que ainda não têm que não conseguiram mostrar força suficiente para realizar um campeonato, de participar do acesso completo, e também pegar as equipes maiores que têm um plantel muito grande e às vezes alguns jogadores novos que acabaram de sair do M19 não conseguem lugar vaga no time adulto. E também possibilita juntar cidades menores, como a gente discutiu semana passada sobre o rugby aqui no Oeste Paulista, juntar alguns times, montar um time para participar do campeonato de desenvolvimento, enquanto se consolida um time grande para disputar por si só o campeonato de acesso. O que eu acho dessa nova proposta primeiro que tem que deixar claro, desenvolvimento para quem? O desenvolvimento vai ser para o pessoal que está saindo do M19, para continuar jogando, disputando, jogando com regularidade, ou o foco é para os times se solidificarem, times muito pequenos ainda, que ainda tropeçam de vez em quando, estão buscando crescer. Eu acho que a Federação Paulista tem que buscar claro, porque você precisa de propostas diferentes. Se você quer desenvolver o pessoal que acabou de sair do M19, do São José, do Rio Branco, do Pasteur, que ainda não tem lugar no time adulto, você só precisa promover um campeonato. Se você quer desenvolver os clubes menores, você precisa de uma estrutura que também ajuda a divulgar os times nessas cidades, levar o rugby mais solidamente para essas cidades onde os clubes ainda estão começando a caminhada. Eu acho que é uma proposta interessante, tem um pouco do que era a proposta do acesso no ano passado, mas eu acho que ainda tem que deixar mais claro como que vai funcionar, quais são os objetivos bem claros. É uma proposta interessante, vamos ver aonde vai chegar isso. Vai chegar num lugar comum, bem bacana, Fernando. Eu tenho certeza que a proposta é boa e acho que tem tudo para dar certo. Se todo mundo trabalhar bem, direito, vai caminhar para o bem comum, bem de todos, né? E, Fernando, para finalizar, a gente quer saber a tua opinião, né? Essa semana a CBRU delimitou a quantidade de estrangeiros por equipes, né? Sendo que nas equipes de 15, 5 estrangeiros, com 3 nascidos antes de 1º de janeiro de 92, e nas equipes de Sevens, com 3 estrangeiros, 2 deles nascidos antes de 1º de janeiro de 92. Na tua opinião, isso é bom, ruim? Em que parte é bom, em que parte é ruim? Até que ponto é bom, até que ponto é ruim? Ô Virgílio, a limitação eu acho interessante para a gente não ter clubes focados em ganhar campeonatos, ganhar títulos e acabar deixando as seleções produzir jogadores brasileiros. A única coisa, eu acho que é a limitação da idade, você ficar, no caso do 15, sendo 5 jogadores, sendo 3 necessariamente uma idade mais baixa, eu acho que talvez você vai limitar muito. Foi um primeiro passo, talvez um pouco grande. Se você limitasse só em 5 jogadores, eu acho que para um primeiro momento poderíamos
ter um resultado melhor e mais para frente avaliar essa questão da limitação de idade também. Mas vamos ver, é uma questão muito, muito interessante, muito importante para o desenvolvimento, para também forçar os clubes a desenvolverem sua base, né, desenvolver as categorias de base, não ficar buscando só apoio nos jogadores estrangeiros, que vêm, estão de passagem, às vezes estão de passagem. Então, eu acho que é uma solução interessante, mas essa questão da idade que eu fico talvez, não com o pé atrás, mas é uma coisa que me surpreendeu. Bacana, Fernão, é isso aí. Viu? Obrigado pela participação. Semana que vem temos mais, né? Sim, sem dúvidas. Mais novidades do rugby paulista e do interior paulista. Muito obrigado, Fernandão. Um forte abraço aí, bom fim de semana e até semana que vem. Abraço, Virgílio. Bom fim de semana para vocês também. Valeu, um abraço. Rogério Barbosa, Mundial de Rugby não, Mundial de Rugby é só lá em setembro, dia 18 de setembro começa, mas a gente está aqui com o Mundial de Handball masculino. Eu tô com o rugby na cabeça, mas Mundial de Handball masculino direto de Doha, no Catar. Bom, vamos lá então, intervalo de primeiro tempo nas 3 partidas que começaram às 2 horas da tarde, Croácia e Bósnia e Herzegovina. A Croácia vai vencendo pelo placar de 17-8, Macedônia e Áustria vão empatando em 16-16 e no intervalo o jogo que interessa a equipe brasileira, que venceu o Chile agora há pouco, a Bielorrússia vai vencendo o Catar pelo placar de 12-7. O Brasil torce pelo Catar e por enquanto o Catar vai perdendo. O Brasil vai catar coquinho hoje, Tabata? Olha, espero que não, né? O Catar, ele conseguiu vencer da Espanha, que é uma equipe dificílima, e agora me apronta essa de ficar perdendo para a Bielorrússia. Espero que no segundo tempo eles parem de usar o que eles estavam usando no primeiro e voltem à quadra para vencer. E do contrário, eu rezo que a Bielorrússia não tenha saldo de gols. É mais ou menos essa a minha vida dentro do handball, é rezar e rezar. Então a gente segue aqui com Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. E a seleção de 15 se apresenta no Centro de Treinamento de São José dos Campos nos próximos dias 6 e 7 de fevereiro. Confiram só os convocados: Alexandre Braune, o Sandy, do São José; Ângelo Marcucci, do Serra; Boykes Kremer, do Pasteur; Bruno Rossi, o Brunão, do São José; Daniel Danielevich, o Nativo, do Desterro; Eduardo Meloto, o Duca, do Curitiba; Eduardo Zanrosso, o Duda, do Valkyrians; Gabriel Oliveira, do Pasteur; Gustavo Pompeu, do União Rugby Alphaville; Jardel Vetorato, do Brumers; João Luiz da Rosa, o Ige, do Desterro; Jonatas Paulo, Chabal, do Bandeirantes Saracens; Lohan Burdá, do Band Saracens; e Lucas Abud, do Jequitibá; Lucas Piero, o Bruxinho, do Desterro; Lucas Siqueira, do Brumers; Lucas Tranques, o Zé, do SPAC; Marcos Paixão, o Careca, do Rio Rugby; Maurício Canterli, Matheus Estrela, do Niterói; Matheus Gobato, do Farrapos; Matheus Moraes, do BC Rugby; Maurício Canterli, do Farrapos; Michael Oliveira Lopes, o Ilha, do Curitiba; Nelson Oliveira, do São José; Nicolas Malcolm Smith, do SPAC; Pedro de Pila, do Pasteur; Pedro Rosa, do Bandeirantes Saracens; Rafael Morales, o Grilo, do São José; e Rodolfo Veiga Rodox, do Desterro. Além do Ian Machado, do Curitiba. E o Estação Rugby Clube conversou nessa semana com um dos convocados, Jardel Vetorato. Vamos ouvi-lo. Jardel, expectativa para 2015, diferente de 2014, já tem mudado muita coisa. Mas para você, o que você espera para essa temporada, para o Jardel e para a seleção brasileira de 15? Primeiramente, boa tarde, Virga. Esse ano é um ano que a gente começa um trabalho diferenciado agora com uma nova comissão técnica. Eu acho que nosso primeiro objetivo é manter os bons resultados que a gente conseguiu no Sul-Americano ano passado. Então, esse ano a gente tem uma tarefa dura com jogar com o Chile lá. Então, nosso objetivo é ganhar do Chile de novo, ganhar do Paraguai e nós vamos ter uma oportunidade única de jogar com uma seleção que vai estar no Mundial. Então, acho que o nosso objetivo principal é qualificar ainda mais essa seleção para fazer 3 bons jogos esse ano e garantir um melhor resultado para o Brasil na história do Sul-Americano. Bom, em termos de seleções brasileiras, a seleção brasileira de Sevens começou o ano com um pé muito direito, com os 2 pés direitos, na verdade. Conseguiu a vaga para o PAN de Toronto e conseguiu no último fim de semana carimbar o passaporte para Hong Kong no final de março.
Como que você vê essa evolução da seleção de Sevens? A evolução, na verdade, os resultados estão mostrando todo o trabalho duro que eles vêm fazendo desde o ano passado, desde o instante que a CBRU conseguiu angariar recursos para centralizar a seleção, né? Então, e a gente tem acompanhado isso diariamente e vê o quão eles têm se dedicado diariamente, se sacrificado, e isso está mostrando agora nos resultados, né? A gente equilibrou definitivamente o nível com o Uruguai, com o Chile. Então agora cada jogo é decidido em um lance. A gente fez um excelente jogo com a Argentina também. E então eu vejo que o Seven vai nos trazer a cada dia mais alegrias. Eu acho que trazendo até os jogadores de fora, isso deu mais ânimo ainda para a gurizada. Isso está ajudando a melhorar o nível de todos. Então eu acho que eles vão fazer um espetacular Hong Kong Sevens e eu não ficaria surpreso se eles não garantissem uma vaga no circuito mundial para o ano que vem. Dá para esperar uma medalha no PAN? Eu, sinceramente, vendo essa evolução e a forma como eles vêm trabalhando, se dedicando, eu acho que daria para a gente ambicionar uma medalha já nesse Pan-Americano. E a gente comentava há pouco sobre a questão do banco de reserva, né? A gente via os jogos do Brasil ontem, no último fim de semana, lá em Vinha Del Mar, uma equipe titular e outra equipe toda titular também no banco, praticamente. Isso é o que mostra uma boa equipe, né? Porque antigamente você tinha alguns jogadores e aqueles jogadores eram os jogadores principais. E hoje não, você tem um grupo todo forte, muda atleta, entra com outra formatação, independentemente de quem vai a campo, o time está muito bom. E isso é o que está fazendo a grande diferença, na minha opinião, para os resultados do Seven. Então você tem um grupo muito forte que está lá jogando, e além disso tem um outro grupo muito forte que está treinando. Então o leque de jogadores para o treinador está muito grande. E, então essa é a dúvida boa que o treinador tem sempre. Então isso aí que é o diferencial hoje no Seven, né? Tem uma grande quantidade de jogadores treinando, tem um grupo muito forte, todos estão no mesmo nível, e isso aí é o que está mostrando esses resultados, né? Portanto, a centralização da seleção de 15, pelo menos de um dos grupos, é a solução? A seleção de 15 é um pouco, acho que é um pouco diferente o trabalho, né? A gente não tem tantas competições quanto o Seven tem. A gente não tem uma Olimpíada à vista, como o Seven tem, mas eu acho que é um trabalho que deve ser iniciado. Eu acho que deveria fazer essa centralização, quem sabe começar com seleções juvenis, começar a trabalhar com o pessoal, com a gurizada que hoje tem mais tempo livre para se dedicar para isso, né? Que é um pouco diferente da nossa realidade da adulto, né? Que todo mundo tem todos os seus compromissos pessoais e família, e ainda tem o rugby. Então eu acho que centralizando seleções juvenis já formaria melhores atletas para o futuro. Nós teríamos uma melhor seleção. E quem sabe, né, um dia a gente chega a ter condições no rugby nacional de ter jogadores centralizados, times mais profissionalizados para se dedicar de tempo integral. Porque o Seven nos mostrou que a gente consegue equiparar com os outros. A gente só precisa ter condições de treinar igual aos outros. Perfeito. Obrigado, Jardel. Aí o Jardel que opinou aqui pra gente, né, no 5182234805, 51 código já era 82234805, sobre o que se achava, o que se acha da limitação de estrangeiros por equipes, limitação de quantidade e limitação por idade. O Jardel mandou aqui pra gente a mensagem dele: concordo com a limitação, pois os estrangeiros trazem muito conhecimento aos nossos clubes, mas essa limitação deveria ser apenas de 5 atletas, sem a limitação de 3 atletas M23. Precisamos agregar conhecimento com os estrangeiros, mas temos que priorizar o desenvolvimento de atletas nacionais. Portanto, o Jardel é a favor dessa limitação de 5 atletas, só que não deveria existir os 3 atletas M23. Tá aí o Jardel,
opinando sobre a situação da limitação de quantidade e da idade dos atletas estrangeiros nas equipes de rugby do Brasil. E como o Jardel citou a seleção de Sevens, ela já foi definida para o torneio de Las Vegas. O Andrés Romagnoli já definiu a seleção de Sevens que vai para Las Vegas entre 13 e 15 de fevereiro. Confiram a convocação. Alan Martins, o careca do SPAC. O André Nascimento, o boy, também do SPAC. Arthur Bergo, também do SPAC. Fernando Jungers, Portugal, do São José. Gabriel Bolzan, do Charrua. Gustavo Albuquerque, o Rambo, do Curitiba. Juliano Fiore, do Richmond, da Inglaterra. Lucas Domingues, os Sábados, do São José. Lucas Duque, o Tanque, do São José. Martin Scheffer, do SPAC. Matthew Gardner. E Moisés Duque, do São José. A novidade no grupo, como o Rogerão falou, é a presença de Matthew Gardner, que tem mãe brasileira e jogou como profissional do Rugby League pelo Leaf Centurions, uma das mais tradicionais equipes de Rugby League do mundo, fundada em 1878. Matthew é nascido em Barrow-in-Furness, na Cúmbria, norte da Inglaterra, perto da fronteira com a Escócia. O Matthew é nascido em 24 de agosto de 85, tem 29 anos, 1,93 m e 98 quilos. A gente está falando aqui de seleções, Rogério Barbosa, Tabata Machado e todos os ouvintes da Rádio Estação Web aqui no Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Uma notícia da seleção feminina que chegou agora pela assessoria de imprensa da União Argentina de Rugby. Seleção Argentina Feminina de Rugby participará de um campus no Brasil. Essa notícia foi recebida hoje, 23 de janeiro de 2015. A gerência de rugby da União Argentina de Rugby confirmou o plantel da Seleção Feminina de Sevens que participará de um campus em São Paulo, Brasil, entre a segunda-feira, dia 26 de janeiro, e o sábado, dia 31 de janeiro. A delegação argentina partirá na segunda-feira, dia 26 de janeiro, pela manhã, e retornará no sábado, dia 31. Em São Paulo, as jogadoras argentinas levarão a cabo treinos de maneira individual com o selecionado e, por da sua vez, misturadas com as jogadoras das outras equipes que participarão do campus. Ou seja, elas vão treinar só entre elas mesmas, seleção argentina, e vão treinar misturadas com outras equipes que participarão do mesmo campus. No sábado, dia 31 de janeiro, uma equipe da Argentina, uma equipe da Inglaterra feminina, 2 equipes da Rússia e 2 equipes femininas do Brasil se enfrentarão numa competição interna, que será o fechamento do campus, o fechamento das atividades do campus até o dia 31 de janeiro. Não que o campus vai fechar, mas dia 31 vai ser o fim desse treinamento, vai ser esse torneio interno entre a equipe da seleção argentina, a equipe da Inglaterra, 2 equipes da Rússia e 2 equipes do Brasil. Para Nahuel Garcia, treinador da seleção feminina argentina, é uma grande oportunidade que foi presenteada para a seleção feminina argentina, e eles estarão trabalhando uma semana inteira para eles ficarem entre as 10 melhores seleções do mundo. Inglaterra e Rússia fazem parte das equipes mais estáveis do circuito, e o Brasil é uma grande seleção que cresce a cada dia, tá? Outras informações daqui da seleção feminina argentina, aqui temos a relação das jogadoras: Letícia Alcaraz, do San Patrício, Noelia Billerbeck, do Capri, Maria Eugênia Botelli, do Argentino, Rita Carzorla, do Cardenales, Isabel Fontana Rosa, do Cardenales, de Tucumã, Patrícia Fusco, do GEI, que é da União de Rugby de Buenos Aires, agora GEI não sei o que significa essa sigla, Mayara Genghini, do Marabunta, que é da União do Alto Vale, Sofia Gonzalez, da Sociedade Italiana de Tiro ao Senho, da Urba, Sabrina Marcos, do Roca, do Alto Vale, Valéria Monteiro, do La Plata, da Urba, Yamila Otero, do Centro Naval, e Vanessa Salas, também do Centro Naval. Portanto, pessoal, novidade aí, seleção argentina feminina que vem para o Brasil participar de um campus junto com 2 equipes da Rússia, uma equipe da Inglaterra e 2 equipes do Brasil. Esse campus que acontece em São Paulo de 26 de janeiro ao dia 31. E a gente segue aqui com Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Opa, falha técnica aqui, falha nossa aqui, a gente vai pro intervalo e já volta. Foi mal, Rogério? Rádio Estação Web.
Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Horas, 2 minutinhos da hora oficial do Brasil aqui em Porto Alegre, desde Anchieta, aqui na capital gaúcha. Essa foi a banda Decadentes com a música Rugby. 3 horas, 2 minutos. Voltamos, mandem sua mensagem para o último bloco do Estação Rugby Clube de número 65. Mandem sua mensagem pelo Twitter, @Rádio Estação Web, ou @Rugby Clube, facebook.com/Rádio Estação Web ou /Rugby Clube. E os nossos podcasts estão em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Interaja conosco aqui ao vivo para DDD Código de Área 51 82234805, DDD Código de Área 51 82234805, e concorram a brindes. Manda um abraço aqui, manda crítica, sugestão, reclamação, elogio. Interaja conosco aqui ao vivo. Código de Área 51 82234805, e os nossos podcasts estão em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube.
Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. E em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme de seu time, visitem a loja virtual. Sulbec foi, é e sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. O Quiz Sulbec quer saber, né? Repete o quiz da semana passada. Qual jogador dos Pumas é o maior pontuador em uma única partida? Sabem? Qual é o jogador dos Pumas é o maior pontuador em uma única partida pela seleção argentina, obviamente? É um jogo de 15, tá? E o adversário foi uma seleção sul-americana. Sabem? Então mandem as respostas para o e-mail rugbyclube@globomail.com, rugbyclube@globomail.com, ou para o telefone 5151, código de área 8223-4805, valendo um super brinde exclusivo Sulbec. Participem, concorram. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Pessoal, para vocês que chegaram agora e não pegaram as perguntas, as enquetes que a gente fez aqui, obrigado, agradecer a participação. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Um deles é o Otaviano, lá de Teresina, no Piauí, que mandou uma mensagem aqui que não deveriam limitar a presença de estrangeiros nas equipes que atuam pelo rugby nacional, tanto nas equipes de 15 quanto nas equipes de Sevens. Otaviano, lá de Curitiba. O Marcelo, de Cuiabá, achou que a medida foi muito boa, né? Foi oportuna a iniciativa da Confederação Brasileira de Rugby em colocar essa limitação de idade e de quantidade de jogadores estrangeiros. Ou seja, existem opiniões favoráveis, opiniões contrárias e opiniões, como o Jardel bem colocou, ele é favorável à limitação, só que ele é desfavorável à colocação de M23, né? A limitação de jogadores M23. Para você que chegou agora e não sabe o que está acontecendo, é que a Confederação Brasileira de Rugby, a CBRU, essa semana comunicou que a partir da temporada vigente, 2015, haverá uma limitação da inscrição de jogadores estrangeiros com todos os campeonatos nacionais adultos masculinos e femininos de 15 e de Sevens. Para os campeonatos de 15, a regra será: cada clube fica limitado a inscrever 5 atletas estrangeiros por súmula de jogo, sendo que obrigatoriamente 3 deles deverão ser M23, ou seja, nascidos depois de 1º de janeiro de 92. Para os campeonatos de Sevens, a regra será: cada clube fica limitado a inscrever 3 atletas estrangeiros por súmula de jogo, sendo que obrigatoriamente 2 deles deverão ser M23, ou seja, nascidos depois do dia 1º de janeiro de 92. Em ambas as situações se aplica o seguinte critério: atletas estrangeiros que já sejam selecionáveis para jogar pelas seleções brasileiras, ou seja, que já vivam no Brasil há mais de 3 anos, não entram na conta de estrangeiros por súmula. Então, pessoal, aquele estrangeiro que está há mais de 3 anos, que mora no Brasil com RNE todo regularizado, ele não conta como estrangeiro, tá? Agora, aquele que não, né, precisa estar há mais de 3 anos para ele ser elegível para a seleção brasileira. Então a gente quis saber durante o programa qual que era a tua opinião sobre essa limitação de idade e quantidade de estrangeiros nas equipes, se era boa ou ruim para o rugby nacional. Na minha opinião, é muito boa, e essa colocação de uma limitação de M23 tem a ver com o trabalho de longo prazo, né? Para que o estrangeiro, se ele opte a ficar no Brasil, ele tem uma perspectiva de longo prazo para poder morar no Brasil e poder atuar pela seleção brasileira. Então acho que a questão de colocar M23 foi mais uma medida de longo prazo em se tratando de obter resultados esportivos de rendimento num futuro próximo. E a gente segue aqui com o Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. E agora, em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby. culturalway.net. O que tem na TV neste fim de semana, Virga? Olha, Rogério e amigos ouvintes do Estação Rugby Clube pela Rádio Estação Web, amanhã às 11 da manhã, ao vivo pela ESPN+, o Wasps contra Leinster. O Wasps contra Leinster pelo Campeonato Europeu de Rugby vão estar na transmissão, além do Martoni nos comentários, o Everaldo Marques na narração. E no domingo, às 1h15 da tarde, ao vivo, também pela ESPN+, Europeu de Rugby, Europeu campeões da Europa de Rugby, Clermont contra Saracens pela ESPN+, ao vivo. Aí vão estar, além do Martoni, o Dudu Monsanto. Repetindo, sábado, amanhã, 11 da manhã, ao vivo pela ESPN+, Wasps contra Leinster,
com Everaldo Marques e Antônio Martoni. E no domingo, às 1h15 da tarde, Europeu de Rugby ao vivo, pela ESPN+, também, Clermont contra Saracens, no sob comando do Dudu Monsanto e do Antônio Martoni. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. E a gente se despede desse programa de hoje, edição de número 65 do Estação Rugby Clube. Mandar um abraço especial pro Marcelo Danezin, do Raça Ribeirão, fazendo aniversário hoje, 27 anos. Amanhã é aniversário do Rafael Dayoalib, lá do São José, estrela do São José Rugby Clube da Seleção Brasileira. Rafa Dayoalib, 31 anos de idade, ele que é de 24 de janeiro de 84. Parabéns, Rafa. E dia 26 é aniversário da cidade de Santos, cidade da Lisandra. Lisandra que está sempre na audiência aqui do Estação Rugby Clube. Assim como o Vitor Aguiar, assim como a Carla Davis, assim como o Alexandre Bol, o Xandão tá na audiência também, o Reni Miller lá de São Paulo, o Franco Garibaldi, o Bruno Cardoso, o Limão, o Caio Amaranto, o Juliano Russi. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado a todos vocês pela audiência, o Dom, o Paulo Valentim, o Felipe Fraga também tá na audiência. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência. Vocês que são a razão da gente fazer esse programa e que contribuem dia após dia, semana após semana, com a audiência da Rádio Estação Web e do Estação Rugby Clube, lembrando que a gente tem um canal no Twitter, a gente tem um canal no facebook.com/rugbyclube, a gente está agora começando a fazer uns vídeos, vocês daqui a pouco vão saber quem é quem lá. Vai ter um vídeo, vocês acham a voz do Rogério Barbosa muito bonita, muito linda. Eu sei que tem gente apaixonada pela voz do Rogério. Já vocês vão conhecer, já vocês vão conhecer logo mais quem é o Rogério Barbosa. A gente vai postar um vídeo lá com ele. Então a gente tem uns canais de comunicação. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/rugbyclube. Sigam-nos no Twitter, twitter.com/rugbyclube ou apenas @rugbyclube. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de vocês. Rogério? Vamos com os resultados aqui do handball? Vamos para o Mundial lá do Catar. Exatamente, para dar uma alegrada na Tabata. Ufa. O Catar vai empatando com a Bielorrússia em 14-14, jogo que interessa a equipe brasileira, que venceu o Chile hoje pela manhã, você ouviu na transmissão da Rádio Estação Web. E nos outros jogos, a Macedônia vai vencendo a Áustria por 24-21 e a Croácia vai vencendo a Bósnia e Herzegovina pelo placar de 21-13. Mas, segundo informações que o Leonardo Dias, nosso narrador, está nos passando e está na nossa sintonia, um grande abraço. O Catar estava perdendo, isso desclassificava a seleção brasileira, mas segundo informações do Leonardo Dias, o Brasil já está classificado independentemente do resultado, porque venceu a Bielorrússia e o primeiro critério seria o confronto direto. Por enquanto, segundo informações do Leonardo Dias, por mais que o Catar perca a partida contra a Bielorrússia, agora 15-14 por Catar, o Brasil já está classificado independentemente do resultado. Muito bom. Tem o parcial do tempo aí, Catar e Bielorrússia? Estamos no segundo tempo, pouco mais de 15 minutos agora de segundo tempo. Catar 15, Bielorrússia 14. Então metade do segundo tempo ainda para ser cumprido, né, Rogério? Tem mais 15 minutos, ainda tem paradas, né, o tempo absoluto, mas provavelmente pode-se confirmar essa vitória do Catar. E segundo essa informação do Leonardo Dias, independentemente do resultado, o Brasil está classificado às oitavas de final do Mundial Masculino de Handebol. Excelente, a gente segue aqui com Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Em nome da Alma Rugby, mais esporte, mais valores. As frases do rugby que são para a eternidade. E esta é do escritor Rudyard Kipling. Esta é a lei da floresta, tão antiga e verdadeira como o céu. E o lobo que a guardar prosperará, mas o lobo que a quebrar morrerá. Assim como a trepadeira que reveste o tronco da árvore, a lei corre para frente e para trás, porque a força da matilha está no lobo e a força do lobo está na matilha. Estação Rugby Clube. Bom, depois deste lindo período, nós encerramos esta edição do Estação Rugby Clube. Não se esqueçam, amanhã sábado, reprise a partir das 11 da manhã, sempre aqui no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas à 1 da tarde. O programa teve os trabalhos de Virgílio Neto, Rogério Barbosa, Felipe Fraga, Fernando Stronglin e Lucas Eduardo.
Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby pra alma. Rádio Estação Web. A Rádio Estação Web encerra 2014 com a principal premiação do jornalismo gaúcho. Em cerimônia realizada no Salão Nobre do Banrisul, em Porto Alegre, fomos agraciados com o 2º lugar do Prêmio Ari de Jornalismo, na categoria Reportagem Esportiva, com o especial São José 100 anos, um século de simpatia. Rogério Barbosa recebeu das mãos do vice-prefeito Sebastião Melo o troféu Negrinho do Pastoreio, confeccionado em bronze pelo artista Valdomiro Mota. É a consolidação de um grande trabalho que a gente faz há pouco mais de 4 anos na Rádio Estação Web. Através da nossa programação, a gente costuma levar o conhecimento e a responsabilidade, que são 2 itens necessários para se viver como cidadão. E só pelo fato de estarmos aqui figurando entre grandes jornalistas da imprensa gaúcha é um motivo de vitória para nós. Obrigado a todos, essa conquista de todos que fazem parte da Rádio Estação Web. Que venha 2015, Rádio Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Apoio Painel da Web Rádio, o primeiro e único portal brasileiro de web rádios. Rádio Estação Web.